Olá, queridos amigos e amigas que acompanham nosso canal no YouTube, nossa página no Facebook Vivendo com Jesus. Mais uma vez nos encontramos para beber, para sentir a profundeza do entendimento do Evangelho de Jesus, à luz das explicações de nosso querido amigo Emmanuel, que se dedicou para nos ensinar. Também que possamos hoje sentir a presença de nosso Senhor Jesus Cristo junto de nós nesse momento e nesse encontro. Então vamos lá. Purificação íntima. Esse é o nosso tema de hoje. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Então quem disse isso foi Tiago, no capítulo 4, versículo 8. Cada homem tem a vida exterior conhecida e analisada pelos que o rodeiam, e a vida íntima, a qual somente ele próprio poderá fornecer os testemunhos. Então vejamos que nesse primeiro parágrafo, Emmanuel já nos explica que todos nós temos os nossos vizinhos, temos os nossos amigos que estão observando a nossa vida exterior, que é fora das portas de nosso lar. Eu costumo raciocinar que dentro da nossa casa conhece é nós. Nós conhecemos a nossa casa. O nosso vizinho enxerga pela janela, enxerga pela porta, enxerga pelo portão, enxerga o movimento do carro indo e vindo, de nós voltando e chegando do trabalho, de nós indo e vindo do trabalho, de nós passarmos em frente à sua casa, falar um bom dia. Mas na intimidade do lar, como o Emmanuel nos explica, não o conhece. Na intimidade de nosso ser, eles não o conhecem. Conhece a nossa aparência, cor dos nossos olhos, o modo que nós nos expressamos, nosso corpo, nosso cabelo, mas não conhece a nossa intimidade. Quantos de nós temos amigos que de repente nós nos surpreendemos? Poxa, o fulano desencarnou. Ou o cicrano está com depressão, que é a nossa doença do século, que é a doença que vem nos dificultando nesses últimos anos. E nós ficamos surpreendidos porque não conhecemos a intimidade daquela pessoa. Oh, mas o ciclano, poxa, o filho de ciclano está com dificuldade. Nossa, mas o filho de ciclano é professor, ciclano é empresário, ciclano é uma pessoa de destaque. É o filho de ciclano, porque nós não conhecemos a intimidade das pessoas. Então Emmanuel nos diz que nós conhecemos, nós, eu, você, conhecemos a nossa intimidade, a tua intimidade, a minha intimidade. O mundo interior é a fonte de todos os princípios bons e maus, e todas as expressões exteriores guardam aí os seus fundamentos. Então vejam bem. Então Emmanuel nos ensina que o mundo interior nosso, o nosso interior, o nosso coração, a nossa mente é a base de tudo. Então já nesse segundo parágrafo ele nos ensina o seguinte, que precisamos equilibrar a nossa mente, equilibrar o nosso coração, nos sentir bem, para que possamos exteriorizar, jogar para fora, colocar para fora aquilo que há de bom dentro de nós, ou aquilo que há de mal dentro de nós, que depende da nossa condição interior. E o nosso encontro com Jesus é justamente para isso, meus amigos, para nós ajustarmos a nossa condição interior, que é a proposta desse encontro de hoje, purificação íntima. Em regra geral, todos somos portadores de graves deficiências íntimas, necessitando de retificação. Então ele já comenta, todos nós temos necessidades íntimas, precisamos melhorar, porque estamos, vamos destrinchar um pouco mais, em um planeta, meus amigos, que há muita maldade, em que nós também somos maus, então precisamos
de alguma maneira, ajustar essa maldade que há dentro de nós, para que possamos viver de uma forma melhor. Mas o trabalho de purificar não é tão simples quanto parece. Será muito fácil ao homem confessar e aceitar de verdades religiosas, operar adesão verbal a ideologias edificantes. Outra coisa, porém, é realizar a obra de elevação de si mesmo, valendo-se da autodisciplina, da compreensão fraternal e do espírito de sacrifício. Então, aprofundando os conhecimentos, Emmanuel nos explica como nós vivenciamos hoje. É muito fácil nós aderirmos a uma seita religiosa, independente qual ela seja espírita, católica, apostólica, romana, ortodoxa, evangélica, ou de outras denominações budistas. Mas é muito difícil nós bebermos desse ensinamento e levarmos para a prática do dia a dia, que a prática, meus amigos, realmente é a transformação que necessitamos. Quantas vezes não escutamos o sermão do padre, mas quando nós rompemos a porta daquela igreja, já não mais lembramos daquele sermão. Quantas vezes ouvimos uma palestra edificante dentro do centro espírita, mas quando rompemos as portas do centro espírita, voltamos ao normal. Quantas vezes não vamos a um centro budista a meditar nos ensinamentos de Buda ou nos ensinamentos de outros religiosos? Meditamos, aprendemos, mas quando saímos lá fora, não exercitamos. Quantas vezes vamos em nossas igrejas louvar a Jesus, louvar a Deus, louvar a Jeová, mas quando saímos lá fora, esquecemos de tudo. Voltamos à estaca quase zero, que é voltar naquilo que a gente já fazia, aqueles aspectos maldosos que a gente mantém nutrindo. Então Emmanuel nesse encontro nos convida à autodisciplina, à compreensão fraternal dos ensinamentos que nós aprendemos, para que a gente possa praticar no dia a dia. Isso daí é purificação. O apóstolo Tiago entendia perfeitamente a gravidade do assunto e aconselhava os discípulos limpassem as mãos, isto é, retificassem a atividade do plano exterior, renovando as suas ações ao olhar de todos, apelando para que se efetuasse igualmente a purificação dos sentimentos, no recinto sagrado da consciência apenas conhecido pelo aprendiz, na soledade indefasável de seus pensamentos. O companheiro valoroso do Cristo, contudo, não se esqueceu de afirmar que isso é trabalho para os de duplo ânimo, porque semelhante renovação jamais se fará tão somente à custa de palavras brilhantes. Para concluir o ensinamento desse dia, meus amigos, deste nosso encontro, Emmanuel nos convida a mudar as nossas atitudes, a observar os bons ensinamentos e a colocá-los em prática, sem aquele preconceito, sem aquela forma de nós entendermos: será que eu vou ser aceito pelos meus amigos? Será que eu vou ser aceito no meu meio social por eu praticar o bem? Será que eu vou ser aceito se eu for honesto? Será que eu vou ser aceito se eu me declarar religioso diante daqueles que não se declaram, daqueles que ainda perdem o seu tempo indo aos bares, e nas esquinas, e nos cabarés, e nos encontros da noite, com mulheres e homens que a gente não sequer imagina? Emmanuel expressa a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo, meus amigos, que é nós bebermos do conhecimento, mas voltarmos à prática e fazer aquilo que nós aprendemos. Vamos elevar os nossos olhos agora à nossa sociedade atual. Pense no seu ambiente, na sua casa.
Pense na sua cidade, no seu estado. Observe quantas pessoas que há em seu redor que praticam o bem. Se você estiver rodeado com muitas pessoas que praticam o bem, então você está no caminho correto, em que Jesus está nos propondo hoje, que é o de purificação. Se você se identifica fazendo o bem, aprendendo os ensinamentos e se esforçando para pô-los em prática, você está no caminho certo. Mas, meu amigo, se você ainda se identifica naqueles ambientes difíceis, das drogas, do álcool em excesso, da confusão íntima, em que você não sabe se você vai para o bem ou vai para o mal, escolha o bem. Porque o bem, meus amigos, eles exigem o sacrifício que o Emmanuel está nos pedindo, que é o sacrifício de nós, do nosso orgulho no momento de assumir o bem, porque ele precisa de coragem. Porque muitas vezes, e a grande maioria das vezes, nós iremos nos afastar daqueles amigos que nós mais gostamos, daquelas companhias femininas ou masculinas que nós mais gostamos. Porque aquele ambiente de prazer, aquele ambiente de corrupção interna nossa, nos dá prazer, porque nós somos pessoas que gostamos de coisas que ainda são maus exemplos morais. Mas precisamos elevar nossos pensamentos e elevar o nosso ser para nos purificarmos e, para finalizar, nos purificarmos para alcançarmos locais melhores da espiritualidade depois do nosso desencarne. Elevar o nosso ser a um ser supremo, um ser superior, em que a bondade e o intelecto estejam bem desenvolvidos. E assim, nós terminamos mais um encontro, um momento com Jesus. Fico com Deus e com nosso Senhor Jesus e até a próxima.